Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de processo civil. Nós vamos conversar hoje sobre os artigos 16 ao 20. Eles estão inseridos na parte do Código que trata da função jurisdicional e do direito de ação. Vamos lá, artigo 16, ele diz o seguinte: a jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. O que o Estado, nós já conversamos nas aulas anteriores, quando o Estado retirou das partes a justiça de mão própria e a autotutela, invocou para si poder de resolver os litígios, o exercício desse poder é feito por intermédio da jurisdição, ou seja, a jurisdição é a forma do Estado interpretar e aplicar o direito ao caso concreto. Ela vem do latim jurisdictio, ou seja, dizer o direito, ou seja, dizer o direito ao caso concreto, uma hipótese real. Tá? Então ele transforma a norma abstrata em uma norma concreta. O nosso legislador, vocês podem observar, ele usou a expressão jurisdição civil, porque a jurisdição civil ela é toda a jurisdição não penal, tá? Tudo que não for não penal, ele vem para a órbita do Código de Processo Civil como uma jurisdição não penal. Lógico que as normas têm suas peculiaridades, nós vimos no artigo 15, quando nós estudamos sobre ele, os critérios de aplicação subsidiária e supletivo do Código de Processo Civil, nós vimos processo trabalhista, administrativo e tributário, e que algumas normas estão fora e que o CPC será aplicado conforme se adaptar aos princípios dessas normas. Nós vemos um exemplo específico da Lei 9.099 de 1995, que é a Lei do Juizado Especial, que não é mencionado no artigo 15, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? A jurisdição, pessoal, a jurisdição é una em todo o território nacional, a jurisdição é única. O que nós temos é seu fracionamento em competência. Então, nós temos competência trabalhista, da Justiça do Trabalho, nós temos competência militar, da Justiça Militar, nós temos competência tributária, nós temos competência da Justiça Comum, competência em direito de família, competência fazendária, competência para pequenas causas. A competência ela se divide em vários órgãos ou estruturas, mas a jurisdição é una. A competência é a forma de exercer a jurisdição. Existe uma classificação muito feliz que diz que a competência é o limite de jurisdição dado a cada órgão jurisdicional. E vejam bem, o artigo 16 ele fala exercida pelo juiz e pelos tribunais, porque o que diferencia um juiz de um tribunal é o tipo de competência que é dado a cada um. O tribunal é um órgão que funciona de forma colegiada, o juiz funciona, via de regra, de forma singular no Brasil, existem algumas exceções, e os tribunais, eles têm competência recursal, de análise de recurso, e competência originária em algumas matérias, tá? Isso será trabalhado um pouco mais adiante. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Esse artigo é muito importante. O Código de 73, ele falava para ingressar com ação, ingressar em uma demanda. E esse já trabalhou com postular. É mais adequada essa expressão postular, porque o Código de Processo Civil, ele regula a jurisdição litigiosa e a jurisdição não litigiosa, também chamada de jurisdição voluntária, que segundo alguns é a administração judiciária de interesses particulares. Então a expressão postular, ou seja, pedir em juízo, é mais adequada. E o que o artigo diz? Para ingressar com um pedido na justiça, seja litigioso ou não litigioso, é necessário ter interesse e legitimidade. O que é isso, pessoal? Vamos começar pelo interesse. Interesse é que aquilo que você esteja postulando do órgão judicial seja útil para resolver seu problema e seja adequado. Vou dar um exemplo. Eu tenho um título executivo, ou seja, um documento que já me autoriza a entrar com uma execução contra uma pessoa, uma execução extrajudicial, por exemplo, tem um cheque, uma nota promissória.
Se eu já tenho um documento que me autoriza a entrar com atos de expropriação, eu não tenho que entrar com um processo para constituir um título executivo, porque eu já o tenho. Então eu não tenho interesse, porque a ação, o processo de conhecimento não me seria útil, porque eu já tenho o que ele vai me dar ao final, tá? Outra coisa, quando se fala em interesse como necessidade e adequação, ou seja, que o que seja invocado seja adequado. Eu posso entrar eu quero fazer um processo de jurisdição voluntária, por exemplo, uma habilitação em casamento, mas o que eu estou pedindo não é adequado, porque eu já sou casado, então isso não me seria adequado, tá? Então você não tem interesse em proceder um casamento quando já é casado, tá? Então, quando a gente fala em interesse, quando o legislador fala, você tem que pensar em parâmetros de utilidade daquela tutela que você está pedindo e adequação do que você pede ao ordenamento jurídico. A legitimidade, ela tem dois conceitos, são duas expressões que são usadas em latim. Ad causa, ou seja, legitimidade para a causa, legitimidade sua por estar naquela relação jurídica. A relação jurídica, nós lembrando aqui a aula de direito obrigacional, nós temos os elementos subjetivos, ativo e passivo, credor e devedor. Nós temos um objeto, que é uma prestação dar, fazer ou não fazer, e um vínculo, que pela teoria dualista que foi adotada no nosso direito, ele envolve o débito e a responsabilidade. Então, a legitimidade para a causa é você estar inserido em uma relação jurídica, que tem um objeto e um outro sujeito. E a legitimidade ad processo, legitimidade para o processo, é a sua capacidade de estar em juízo. Normalmente, tem legitimidade ad um processo ou para o processo quem tem legitimidade para a causa. Tá? Quem tem a primeira legitimidade para a causa normalmente tem a segunda, mas nem sempre. Exemplo, ação de alimentos de filhos menores. Os filhos, eles estão legitimados para a relação de direito material, estão legitimados para a causa, porque eles são credores dos alimentos. E quem os deve tem que prestá-los, então eles são credores. Mas eles, por serem, por exemplo, menores de idade ou incapazes, eles não têm legitimidade para o processo. Quem tem legitimidade para o processo é quem os representa. Ok, pessoal? O artigo 18, ele diz que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Ou seja, para pleitear um direito, falou o artigo 17, eu tenho que ter interesse e legitimidade. Tudo bem. Aí ele abre uma exceção, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso é hipótese de legitimação extraordinária, tá? É bom, pessoal, a gente não confundir legitimação extraordinária com tutela coletiva de direitos, seja direitos coletivos, direitos difusos ou direitos quase coletivos, que são aqueles direitos individuais homogêneos. Para esses direitos, o legislador já previu um legitimado, em algumas hipóteses o Ministério Público, noutras as defensorias, noutras associações. Então, há um legitimado previsto por lei para as tutelas de direitos coletivos. Aqui ele está falando de direitos individuais, do artigo 18. Então, o que seria uma legitimação extraordinária? Por exemplo, eu tenho um carro e eu vendi para essa pessoa. E por algum motivo ela está sendo demandada por alguma coisa envolvendo aquele bem. Eu tenho uma legitimidade via juízo, como assistente litisconsorcial da pessoa para quem eu vendi o bem, e participar da relação. Isso é uma hipótese de legitimação extraordinária. Ok, pessoal? O parágrafo único diz o seguinte: havendo substituição processual, ou seja, uma substituição no polo passivo, no polo da relação processual ativo ou passivo, o substituído, ou seja, quem sai, poderá intervir como assistente litisconsorcial. Tá, por exemplo, voltando por exemplo do carro. Eu estou sendo demandado numa ação por causa de um acidente de trânsito, eu vendi o veículo, a pessoa pode assumir ali o lugar e eu posso ficar como substituído processual, como assistente litisconsorcial, quer dizer.
tá? Prestando assistência a quem adquiriu o bem. Artigo 19, ele diz o seguinte: o interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, tá? Lembrando aqui, relação jurídica tem sujeito ativo, passivo, objeto e um vínculo, né? Objeto dar, fazer ou não fazer, envolve uma prestação. E o inciso 2, ele diz da autenticidade ou falsidade de documento. Tá, quando a gente fala em declaração, o nosso direito trabalha com, dependendo da classificação, com 3 ou 4 tipos de natureza de ação. Nós temos as ações declaratórias, que eu vou declarar elementos de uma relação jurídica, eu falo o artigo 19. Nós temos ações condenatórias, eu busco uma reparação. Nós temos ações constitutivas, vou constituir a pessoa em um novo estado jurídico, por exemplo, divórcio. Eu sou casada, após o divórcio eu vou sair divorciado, tá? E alguns doutrinadores ainda falam em ações mandamentais, que é uma outra espécie de tutela. Então, o que o legislador está falando no artigo 19? Ele diz no inciso 1 que a ação declaratória está vinculada a relações jurídicas, ou seja, a relações. E o inciso 2, ele diz que há uma hipótese em que não está vinculada à relação quando ela se prende a fatos sobre autenticidade ou não de documento. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de ação declaratória. Por exemplo, no exemplo do carro. Eu vendi meu carro em 2020. 2022, agora eu recebo uma cobrança de PVA do veículo, que já não é mais meu. Fiz todo o trâmite regular, comuniquei ao Detran, tudo direitinho. Que ação eu vou entrar para declarar que eu não sou devedor? Pensem bem, relação jurídica, credor, devedor e o objeto. O objeto seria o pagamento do tributo por possuir um veículo automotor. O credor é a fazenda pública, o devedor sou eu. Vou dizer, olha, eu não tenho o objeto da relação, que é o carro. Então, o juiz vai dar uma sentença dizendo que a relação jurídico-tributária ela é inexistente. E com base nisso eu deixo de ser devedor. O artigo 20, ele diz que é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Ou seja, o autor pode entender que a tutela declaratória é suficiente para proteger seu interesse. Ou seja, ele dá uma amplitude maior à tutela declaratória e deixa o autor escolher se ela é suficiente ou não para a sua proteção. Pessoal, era isso na aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.